Já teve a sensação de estar falando para as paredes e que ninguém leva a sério o que você diz? O erro pode estar na forma que você está se vestindo. Vem comigo. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração, em visagismo e em imagem estratégica. E aqui eu ensino você a transformar sua imagem em marca pessoal. Vamos supor que você está no trabalho, daí você entra na sala, apresenta uma ideia magnífica, entrega um bom resultado, e mesmo assim você sente que ninguém te leva a sério. No final do dia, você tem aquela sensação de que as pessoas nem lembram do que você falou. Se você se identificou com esse cenário de alguma maneira aí, fique sabendo que isso não está necessariamente ligado à sua competência ou à falta de competência. É muito mais sobre uma falta de assinatura pessoal. Porque, de maneira geral, o cérebro não valoriza quem tá certo, quem tá vestida de uma forma direitinha. Ele valoriza quem deixa uma marca registrada. E se você não sabe, a sua imagem pessoal é o seu maior branding, é a sua comunicação não verbal antes mesmo de você abrir a boca. E ela vai decidir se você vai se posicionar ou se você vai ficar aí passando despercebida. Eu sei que tem muita gente que acha que imagem pessoal é uma questão completamente fútil, de que a forma como a gente se apresenta é muito menos importante do que o conteúdo que a gente tem ali para poder mostrar no dia a dia do trabalho. E de forma geral, é sim o conteúdo, são as suas competências que vão segurar você naquele trabalho, naquela posição social, ou de repente naquele contexto que você está inserida, seja ele na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. No entanto, antes de que as pessoas tenham a oportunidade de te conhecer e tratando essa realidade dentro do ambiente de trabalho, para você ser selecionada, a forma como você se posiciona, a imagem que você leva, ela vai falar muito antes de você ter essa oportunidade de mostrar a sua competência. Por exemplo, a maioria das mulheres acha que se vestir bem é o bastante, é o suficiente. Mas se isso fosse verdade, você já imaginou que não existiria tanta profissional impecável sendo ignorada, trabalhando em posições aí que estão abaixo das suas competências, fora do mercado de trabalho? Enfim, não haveria uma pessoa bonita que não fosse valorizada profissionalmente. Na verdade, o que enfraquece a sua imagem, o que não te posiciona como uma pessoa altiva, como uma pessoa que precisa ser ouvida, não é nem a sua roupa, é a ausência de coerência estética. É óbvio que isso é uma questão de comportamento, uma questão de linguagem não verbal. Se você tem ali uma postura submissa, caidinha, as pessoas realmente não vão parar para te ouvir. E o que todo mundo ignora é que a forma como a gente se veste também faz parte dessa comunicação não verbal. E vai dizer também se a gente merece ser ouvida, se a gente se impõe o suficiente para ser ouvida, ou se a gente está passando uma imagem de submissão, uma imagem de que a gente é superficial ou que a gente não tem nada de importante para agregar no cenário. A verdade é que, se tratando de uma apresentação pessoal bem construída, você pode estar linda o tanto que for. Você pode estar respeitando o dress code do ambiente, seja lá da sua empresa, seja do seu ambiente social. Você pode estar seguindo todas as regras como manda o figurino. E ainda assim, você pode não estar sendo percebida como referência. Especialmente se você tem aquela mania de mudar a sua imagem o tempo todo. Um dia você tá romântica, outro dia você tá usando uma roupa elegante, num outro dia você tá toda criativa. Você não constrói uma imagem constante. E a constância, se você não sabe, é o que determina uma marca. E isso funciona tanto para produtos quanto para pessoas. Quando a imagem muda o tempo todo, isso acaba gerando ruído no nosso cérebro. Pensa para você ver nas grandes marcas que são referências do mercado. Seja de moda, enfim, seja em qualquer área. Pensa numa grande marca aí. Com certeza, ao longo do tempo, você vai perceber que existe uma constância na forma como ela se comunica, nas cores que ela utiliza, nos símbolos que ela usa como marca. Então, tudo isso vai criar ali dentro uma identificação que vai causar um efeito muito interessante no nosso cérebro, que é relacional. Então, toda vez que eu vejo uma cor, toda vez que eu vejo um símbolo específico, eu ligo esses signos aqui diretamente à comunicação daquela marca, daquela pessoa. E é isso
que fortalece a imagem como marca pessoal, seja aí de uma marca ou de alguém. É por isso que quando você identifica quem você é, do que você gosta, sabe qual é seu estilo, ou de repente interpreta quais são os elementos visuais que vão te levar para mais perto daquela posição que você quer ocupar, ou de repente para aquele cargo que você almeja, para aquele ambiente de onde você quer ser inserida, e repete esses códigos com frequência, o seu cérebro e o cérebro das pessoas que estão ali à sua volta vão entender isso como uma identidade sua. É assim que as marcas fortes se impõem e as pessoas importantes também. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu criei anterior a esse, vou deixar linkado aqui na tela, só você clicar que aparece para você, que fala exatamente sobre isso, mas com relação a cores. E no caso desse vídeo específico, eu explico a potência que é a utilização da cor verde no dia a dia, de uma maneira constante, se você quiser transmitir uma imagem de autoridade. Vou deixar linkado aqui, clica, assiste, porque eu tenho certeza que vai enriquecer muito esse tema que a gente está debatendo hoje. E se você está gostando dessa conversa aqui, eu vou pedir para que você me deixe seu like aqui. E também já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, porque é uma marca registrada aqui desse canal. A questão de levar a moda para uma visão mais ampla, como um assunto mais aprofundado, tirando o foco da tendência, levando o assunto moda para o que ela realmente é, que é uma ferramenta muito potente de comunicação não verbal. E se tiver a opção de dar um hype aqui nesse vídeo, eu vou pedir para que você clique. É completamente gratuito, você não gasta nada, mas me ajuda muito, tanto na monetização desse vídeo, quanto a fazer o YouTube entregar o meu conteúdo para muito mais pessoas. De maneira geral, minha amiga, se você está passando por essa dificuldade de ser ouvida, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, o erro invisível que está aí na sua comunicação não verbal é esse aqui. Muito provavelmente, você está se vestindo por acúmulo, não com coerência. Isso acontece, por exemplo, quando você acaba se tornando um Frankenstein de referências. Quando você gosta de muitas coisas e não entende que te atrai naquele jeito de vestir das pessoas. De repente, você vai lá no Pinterest e salva 1 milhão de looks que são bonitos realmente, mas que são muito diferentes um do outro, ou de repente você é aquela pessoa que está sempre ligada em tendências, ou sempre querendo imitar aquela blogueira famosa na forma de se vestir, e não perde um tempo entendendo o que realmente faz sentido para você, para sua realidade, para sua personalidade. E aí, quando você usa muitas referências, quando você testa muitas coisas e não sustenta nenhuma delas, você acaba transmitindo essa mensagem não verbal de que você é uma pessoa muito flutuante, uma pessoa muito oscilante e acaba causando todo esse ruído de comunicação. Eu vou deixar um outro vídeo linkado aqui que fala sobre como todo mundo tem um estilo pessoal. E nesse vídeo eu trago dicas que vão ajudar você a identificar o seu estilo, por mais que você nunca tenha passado por uma consultoria de imagem. Vou deixar linkado aqui, é só você clicar na tela que esse vídeo vai aparecer para você também. Esse vídeo, inclusive, vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre quem você é na forma de se vestir. Por quê? Quando você identifica suas preferências, sabe o que realmente combina com você, ou o que te atrai naquelas referências que você salva no Pinterest, por exemplo, você acaba identificando os padrões que caracterizam a sua forma de se vestir, a sua comunicação não verbal, porque a nossa roupa é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de comunicação. Então você identifica os códigos que fazem sentido para você e acaba usando isso com constância, o que te ajuda a se posicionar, a ter uma imagem mais clara, formada de quem você é. Quando você não tem nada disso, não faz nada disso e não tem essa estratégia formada de uma maneira muito clara, você acaba entrando para aquela parcela de pessoas que tem sempre um armário abarrotado de coisas e nunca tem nada para vestir, ou nunca tem uma imagem forte o suficiente, não tem uma imagem clara, tem sempre aquela sensação de que se veste, tá faltando um molho naquele look, algum toque especial naquela composição. E o toque especial, eu sinto muito te falar, mas é a sua personalidade. E se você tá achando que eu tô aqui tirando tudo isso da minha cabeça,
Fique tranquila, existem áreas do estudo que são focadas em estudar realmente essa comunicação não verbal que a gente traz com a nossa imagem, especialmente dentro ali da psicologia, da neurociência. Estudos ali já mostraram de uma maneira muito enfática que o cérebro humano valoriza padrões que são facilmente reconhecíveis, porque isso reduz o esforço que ele tem em identificar esses padrões, se não forem claros. Isso vale para o marketing, para a liderança, para a reputação profissional de uma forma geral e, claro, também para a sua vida pessoal. Então, pega essa máxima. Quando você repete com clareza, você acaba se tornando memorável. É por isso que quando você está andando num shopping, por exemplo, você vê itens ali dentro que acabam lembrando você imediatamente de algumas pessoas, porque essas pessoas tiveram um trabalho de construir uma imagem muito bem estruturada e de acrescentar aquele elementozinho que está muito ligado à personalidade delas, seja ali um óculos, um boné, um anel ou uma cor que ela gosta de repetir e que acaba pela repetição e pela estratégia, se tornando uma marca pessoal muito forte, uma assinatura de estilo. Entendeu a malícia? É por tudo isso que a gente conversou até aqui, que dentro da minha consultoria de imagem, eu jamais começo o meu serviço simplesmente olhando para as roupas que aquela pessoa tem. Eu sempre começo entendendo quem é aquela pessoa, para quais lugares ela precisa ir ou que ela deseja estar inserida e, principalmente, qual é a mensagem que ela deseja transmitir com a sua imagem pessoal. Porque, de novo, a forma como a gente se veste, a roupa que a gente escolhe, os acessórios, tudo que está aqui visível em você é sim uma poderosíssima ferramenta de comunicação. Então, eu vou te deixar aqui um recado do fundo do meu coração pro seu. Se você sente que você até tem estilo, que você se veste bem, mas que tá faltando um tempero aí, as pessoas precisam te perceber de uma forma diferente, especialmente se a gente estiver falando do ambiente de trabalho, de repente você não é entendida como autoridade, ou seus clientes acabam te pedindo desconto. Isso tudo tá relacionado a ruído de imagem. Talvez o que esteja te faltando aí não seja uma peça nova para você criar outros looks que não vão dizer nada sobre você. É intenção que falta na forma de você se apresentar. E a minha consultoria de imagem é exatamente para isso, para transformar o jeito que você se veste num canal de influência e de poder. O link para você falar comigo e entender um pouco mais sobre a consultoria que eu presto tá aqui na descrição desse vídeo. Mas eu vou te deixar um outro recado. Só entra se você estiver pronta para parar de se parecer uma pessoa comum. De maneira geral, o que a gente precisa entender desse papo todo aqui é que uma imagem forte não é exatamente aquela que faz com que você chame mais atenção. É sobre você deixar clara as mensagens que você quer passar, sem necessariamente você ter que dizê-las. Uma imagem estratégica, bem trabalhada, vai dizer para outra pessoa e para você mesma, quando você se olhar no espelho, coisas do tipo: eu sei quem eu sou e aonde eu quero chegar. Se esse vídeo te cutucou aí e eu sei que doeu em alguma parte, já deixa seu like aqui pra mim, se inscreve nesse canal, porque eu tenho certeza que os vídeos que eu já postei e os que eu ainda vou postar vão agregar ainda mais nessa nossa conversa, nessa nosso papo de estratégia de imagem, especialmente se você também acha que moda tá muito acima de futilidade e é uma ferramenta de comunicação poderosíssima. Dito isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!